Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês as últimas informações diretamente de Brasília. Pessoal, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. E não se esqueçam de ativar o sininho das notificações e também comentar aí de qual cidade vocês estão nos assistindo. Agora bora para o conteúdo. Silenciosa, o nosso STF, o Supremo Tribunal Federal, tem trabalhado para cercear a liberdade de expressão no nosso país. Isso aqui é algo extremamente grave e eles estão utilizando até uma justificativa plausível para as pessoas pensarem: realmente o STF está fazendo isso e faz muito sentido. É óbvio que faz sentido. Isso aqui é uma estratégia simplesmente para abrir uma porta para que eles possam implementar a sua verdadeira agenda por trás disso tudo. Um exemplo é o que está acontecendo com o X, a plataforma do Elon Musk, que vem sendo atacado constantemente pelo STF e principalmente na figura do Alexandre de Moraes. E a justificativa do STF é que eles estão lutando contra as fake news. Mas o fato mesmo é que eles estão calando vozes de pessoas influentes no nosso país, de políticos, principalmente pessoas ligadas ao pensamento da direita aqui no Brasil. E tudo isso aconteceu num período eleitoral, ou seja, isso pode ter até influenciado nas eleições aqui no nosso país em 2022. Pois é, isso aqui foi um escândalo e a gente trouxe todas as informações aqui no nosso canal. Mas a bola da vez agora é quem? São duas empresas. A Meta, que é a dona do Facebook, do Instagram, do WhatsApp e também da Alphabet, que é a dona do Google e a dona do YouTube, a plataforma que você está acompanhando aqui essas informações. Essas empresas agora estão recebendo a atenção do STF e o Supremo Tribunal Federal acaba de reabrir o julgamento sobre a responsabilidade dessas redes pelos conteúdos que são publicados dentro das redes. Ou seja, se alguém publica alguma coisa, algum discurso de ódio, publica uma fake news, eles estão transferindo essa responsabilidade para as empresas porque fica muito mais fácil deles mudarem as regras do jogo. E isso é algo extremamente prejudicial para um ambiente de livre informação, de informações descentralizadas, e a nossa liberdade, obviamente, está sendo atacada, está sendo colocada em xeque com toda essa movimentação do STF. Deixa eu te explicar mais profundamente para você entender o que está acontecendo. O STF ele está se movimentando para alterar o artigo 19 do Marco Civil da Internet, que estabelece deveres e direitos das plataformas e dos usuários que utilizam a internet. E se o STF conseguir alterar esse código, meu amigo, eu vou te dizer uma coisa: esse tipo de conversa que a gente está tendo aqui, vai ficar cada vez mais difícil, porque não é de interesse deles que você tenha acesso a esse tipo de informação. Eles podem definir o que pode falar, o que não pode falar, e de repente trazer uma informação como essa não seja interessante para eles. Obviamente, essas empresas estão se colocando contra essas medidas que o STF está querendo alterar. Em outras palavras, essas empresas estão dizendo que o STF está promovendo a censura no nosso país. E essa censura está ficando cada vez mais clara, não só para a gente, mas também para as empresas e para os olhos do mundo inteiro. Então fica comigo até o final do nosso conteúdo para você ter acesso a todas essas informações e entender como tudo isso impacta na nossa mesa e como tudo isso também pode impactar a forma como nós consumimos conteúdos e informações no nosso país. Não saia do meio do conteúdo, porque o nosso conteúdo de hoje está simplesmente imperdível. Mas antes de entrar a fundo aqui no nosso conteúdo, eu vou fazer como eu faço sempre. Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução, falando sobre a criação de novos empregos. Ou seja, esse anúncio aqui deve estar custando aí alguns milhões de reais. E, cara, quem é que está pagando esse anúncio? Obviamente somos nós, né? A gente está pagando para o governo fazer campanha aí para ele mesmo, né? Bom, mas vamos lá para o que interessa nesse momento, que foi o posicionamento da Meta sobre a implementação dessas novas regras das redes sociais que eles estão querendo mudar. Meta diz que, abre aspas, nenhuma grande democracia, fecha aspas, tentou implementar as regras de redes sugerida no STF, ou seja, o STF está se movimentando, está querendo mudar as regras e está colocando mais atenção nas empresas do que nas pessoas que estão realmente infringindo as regras, porque é muito mais fácil controlar todo o ambiente controlando as empresas do que controlar um a um. As pessoas que estão cometendo crimes na internet, que deveriam estar sendo caçadas e julgadas, o STF não quer saber dessa galera. Ele quer punir todo mundo que utiliza a internet, simplesmente mudando as regras do jogo. Para a gente
entender essa matéria, que daqui a pouco a gente volta nela, a gente vai entrar nessa matéria primeiro que saiu na Agência Brasil. STF reabre julgamento sobre responsabilidade das redes por conteúdos. O placar da votação está de 2-0 pela responsabilização, ou seja, pela mudança que eles querem estabelecer. Vamos entender o caso aqui, presta muita atenção. O Supremo Tribunal Federal reabriu há pouco o julgamento sobre responsabilização civil das redes sociais pelos conteúdos ilegais postados pelos usuários. Pois é, o STF julga a constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet, da Lei 12.965/2014, norma que estabeleceu os direitos e deveres para o uso da internet no nosso país. Ou seja, meus amigos, o Marco Civil da Internet ele já funciona perfeitamente com o dispositivo do artigo 19, que diz o seguinte: quando alguém faz uma publicação criminosa numa rede social, alguém denuncia essa publicação criminosa, a justiça determina a mídia social, a rede social, a retirar essa publicação. Se essa rede social não tirar essa publicação criminosa, ela deve ser responsabilizada. Isso já funciona perfeitamente. Agora, se alguém faz uma publicação criminosa, a mídia social é notificada, ela vai lá e retira essa publicação, ela não deve ser responsabilizada, porque ela já resolveu ali o problema. Ou seja, isso já funciona perfeitamente. Só que funciona perfeitamente para quem? Essa que é a grande questão. E o que eles querem fazer é mudar isso e responsabilizar as plataformas de redes sociais por todo e qualquer conteúdo que é publicado dentro da plataforma, seja ele um conteúdo positivo ou seja um conteúdo criminoso. Fazendo uma analogia, é a mesma coisa da gente ver o Lula falando um monte de mentiras no Fantástico, na Rede Globo, cara, propagando um monte de fake news, e ao invés da gente responsabilizar o Lula pelas mentiras que ele tem falado, a gente responsabilizar a Rede Globo. Isso não faz o menor sentido, mas na realidade a gente sabe qual é a estratégia por trás. Os ministros Dias Toffoli e Luiz Fux já votaram a favor da responsabilização, que, de acordo com os ministros, as plataformas devem retirar, após notificação extrajudicial, conteúdos considerados ilegais, com mensagens de ataque à democracia, incitação à violência, racismo e entre outras. Ou seja, isso é um completo absurdo. Primeiramente, o que determina um conteúdo legal ou ilegal? Isso aqui é algo muito amplo que dá muita margem para interpretações. Segundo absurdo, que é o pior de todos, é que qualquer pessoa pode entrar com um processo extrajudicial contra qualquer conteúdo na internet e a plataforma é obrigada a retirar sem saber se aquilo ali é realmente algo que esteja ferindo as leis do nosso país. Imagina esse conteúdo que a gente está publicando aqui para muitas pessoas, isso aqui incomoda muita gente. E muita gente pode ficar chateado com isso e entrar com um pedido extrajudicial para derrubar esse conteúdo que a gente está publicando aqui hoje. E o Google, o YouTube vai ter que acatar só por se tratar de uma notificação extrajudicial, cara. Até provar que focinho de porco não é tomada e esse conteúdo aqui não tem nada de ilegal, o que vai acontecer? Esse conteúdo vai ficar fora do ar. Agora, você imagina esse mecanismo sendo utilizado num período eleitoral, por exemplo, hein? Pois é, eu acho que você tá entendendo aonde é que isso vai chegar, né? E voltando para a primeira matéria, Meta diz que nenhuma grande democracia tentou implementar as regras de redes sugeridas no STF, que é uma grande lambança tudo isso. Mas é uma lambança, obviamente, planejada, calculada, é uma estratégia. Eles têm uma estratégia por trás disso tudo, que é exatamente cercear a liberdade de expressão no nosso país. Abre aspas para a nota da Meta. Nenhuma grande democracia no mundo jamais tentou implementar um regime de responsabilidade para as plataformas digitais semelhantes ao que foi sugerido até aqui no julgamento do STF. Diz a nota que cita, na sequência, as regras da União Europeia, como é que funciona na União Europeia, que é completamente diferente do que o STF quer, as regras dos Estados Unidos, as regras da Alemanha, ou seja, democracias, na verdade, mas o Brasil já anda naquele bloco que tem uma democracia muito questionável, né? Democracia da China, a democracia da Rússia, a democracia do Irã, da Venezuela, o grupo de democracias que o nosso país está se inspirando nesse momento. São democracias bem esquisitas, não é verdade? Nessa outra matéria que saiu no portal do Terra, no início do mês de dezembro, diz que Google e Meta negam inércia e admitem mudanças no Marco Civil da Internet. Segundo o comunicado do Google, a empresa remove com eficiência e em larga escala conteúdos que violam as regras de cada uma de suas plataformas. Isso aqui é uma verdade. Se a gente publicar algum conteúdo, até com um título esquisito, com uma capa esquisita, com algumas informações na capa, ou ao longo do conteúdo, o YouTube vai lá e derruba. Isso aqui
aqui é uma verdade. A empresa afirmou que abolir regras que separam a responsabilidade civil das plataformas e dos usuários não contribuirá para o fim da circulação de conteúdos indesejados. Ou seja, meus amigos, isso aqui é um exemplo claro de que o nosso país está caminhando num caminho totalmente contrário de uma democracia, utilizando de dispositivos para destruir a liberdade de expressão no nosso país. A gente não pode ficar calado perante a isso, cara. Num ambiente democrático, precisa ter pluralidade de ideias. Eu tenho que ter a minha liberdade de discordar do que o governo está fazendo. A pessoa que pensa diferente de mim tem que ter a liberdade também de discordar da minha opinião. E isso é algo extremamente saudável. E é exatamente o que países antidemocráticos não querem. Se a gente for parar para pensar, lá na China, será que você tem a liberdade para falar mal do governo chinês? A mesma coisa da Rússia. Tenta falar mal do Putin. Será que vai dar certo? Vai lá na Venezuela também. Tenta falar mal do Maduro, do governo do Maduro. Será que vai dar certo? E o nosso país, infelizmente, está caminhando exatamente para esse modelo de democracia. Outro exemplo foi exatamente essa matéria. Comissão da Câmara aprova projeto que proíbe celular em escolas públicas e privadas. E você pode até ter um conflito interno e falar, não, Josué, mas cara, eu sou a favor disso. Na escola, o aluno tem que ir para estudar, não é ficar com o celular na mão. Eu também entendo esse seu ponto de vista e esse ponto de vista é plausível, mas uma parte dos especialistas em educação já defendem o celular na sala de aula porque deixa o ambiente mais dinâmico e deixa o aprendizado também muito mais fluido, muito mais enriquecedor. Ou seja, quem é que está certo nessa história? E esse tipo de posicionamento, né, de proibir, pode falar isso, não pode fazer aquilo outro, mostra exatamente essa disposição do Estado brasileiro de controlar absolutamente tudo. E eles vão pegar algo totalmente plausível como isso daqui para que você pense, não, cara, está tudo certo, tem que mesmo controlar, tem que proibir os celulares nas escolas públicas e privadas. Mas o que garante que depois que eles aprovarem isso aqui, isso não possa seguir para outros setores da nossa sociedade? Eles vão colocando o pezinho na água, já que está tudo ok, as pessoas estão aceitando, está tudo de boa, vamos avançando para outras partes do corpo. Pois é, meus amigos, a gente está vivendo numa época em que a nossa liberdade está sendo colocada em xeque. E, obviamente, eu quero saber a sua opinião. Todo mundo já sabe que o nosso conteúdo não finaliza quando o vídeo acaba. Na realidade, só trouxe alguns elementos. A gente vai dar prosseguimento ao nosso bate-papo aqui no campo dos comentários. Deixa a sua mensagem, eu quero saber a sua opinião, seu ponto de vista, que É isso aí, pessoal, e vamos aqui para mais uma notícia. Dólar fecha em nova alta e vai a 6,18, segundo maior valor da história. O dólar encerrou esta segunda-feira com uma forte alta de 1,87%, cotado a 6,18, registrando o segundo maior valor nominal, já alcançado sem considerar o ajuste pela inflação. A disparada ocorre após uma semana de oscilações no mercado de câmbio, que inclui recordes históricos e tentativas de contenção do Banco Central. Na última sexta-feira, a moeda americana havia registrado queda de 0,88, encerrando em 6,7 em seu segundo dia consecutivo de recuo. Porém, a marca de 6,18 desta segunda-feira representou uma inversão dessa tendência de baixa. Na quarta-feira, o dólar atingiu 6,26, o maior valor nominal de fechamento da história. No seguinte, quinta-feira, a moeda chegou a bater 6,30 durante o pregão, mas terminou o dia cotada a 6,12. Para tentar conter a volatilidade, o Banco Central leiloou ao menos 23 bilhões na semana passada, uma das maiores intervenções recentes. No entanto, nesta segunda-feira, o BC optou por não atuar diretamente no mercado de câmbio. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Não se esqueçam, pessoal, também de comentar aí de qual cidade vocês estão nos assistindo. E também, pessoal, quando forem se inscrever, ative o sininho das notificações, porque assim que a gente postar um conteúdo, chegará diretamente em seu smartphone ou em seu computador. Desde já agradeço, valeu!